A porta vermelha no beco escuro, no coração de Seu, escondido entre prédios altos e ruas movimentadas, havia um beco estreito e mal iluminado que os moradores evitavam. Diziam que o beco era amaldiçoado, que coisas estranhas aconteciam ali após o pôr do sol, mas, para Ji-hong, um jovem entregador que cortava caminho pelo beco todas as noites, era apenas mais um atalho para chegar em casa mais rápido. Tudo mudou em uma noite chuvosa de outono. Ji-hong estava pedalando sua bicicleta pelo beco, com o capuz do casaco puxado para se proteger da chuva, quando algo chamou sua atenção. No final do beco, onde antes havia apenas uma parede de tijolos, agora havia uma porta. Era uma porta vermelha, com detalhes dourados e uma maçaneta de bronze que brilhava sob a luz fraca de uma lâmpada quebrada. Isso não estava aqui antes, Ji-hong murmurou, parando a bicicleta. Ele olhou ao redor, mas o beco estava vazio. A chuva caía suavemente, criando uma névoa que parecia envolver a porta. Ji-hong sentiu uma estranha atração por ela, como se algo estivesse chamando-o do outro lado. Deve ser algum tipo de instalação artística, ele pensou, tentando se convencer. Mas, no fundo, ele sabia que algo estava errado. A porta parecia viva. Ele podia jurar que a maçaneta se moveu levemente, como se estivesse convidando-o a entrar. Ji-hong decidiu ignorar a porta e continuou seu caminho. Mas naquela noite ele não conseguiu dormir. A imagem da porta vermelha ficou gravada em sua mente e ele começou a sonhar com ela. Nos sonhos, a porta estava entreaberta e ele ouvia vozes sussurrando seu nome. O primeiro desaparecimento. Na manhã seguinte, Ji-hong voltou ao beco para ver se a porta ainda estava lá. Para sua surpresa, ela havia desaparecido. No lugar havia apenas a parede de tijolos, como sempre. Deve ter sido minha imaginação, ele pensou, aliviado, mas ao voltar para casa naquela noite, ele encontrou um grupo de policiais no beco. Eles estavam conversando com uma mulher que chorava descontroladamente. Meu marido desapareceu aqui ontem à noite. Ela disse, segurando uma foto de um homem. Ele disse que viu uma porta vermelha e queria ver o que havia do outro lado. Eu tentei impedi-lo, mas ele entrou e nunca mais voltou. Ji-hong sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele se aproximou da mulher e perguntou, a porta. Ela tinha detalhes dourados e uma maçaneta de bronze. A mulher olhou para ele, com os olhos cheios de lágrimas, e balançou a cabeça. Sim. Você a viu também? Ji-hong não respondeu. Ele sabia que algo estava muito errado. A investigação, determinado a descobrir a verdade, Ji-hong começou a investigar a porta vermelha. Ele descobriu que nos últimos meses, várias pessoas haviam desaparecido no beco. Todas elas mencionaram uma porta vermelha antes de sumir. A polícia não tinha pistas e os moradores evitavam falar sobre o assunto, como se tivessem medo de atrair a atenção da porta. Ji-hong também encontrou histórias antigas sobre o beco. Diziam que, há décadas, um feiticeiro havia morado ali e criado um portal para outro mundo. O portal era uma porta vermelha que só aparecia para aqueles que estavam perdidos ou desesperados. Aqueles que a atravessavam nunca mais voltavam. Isso é insano, Ji-hong pensou, mas não conseguiu ignorar a coincidência. A tentação, nas noites seguintes, Ji-hong começou a ouvir vozes. Elas vinham do beco, sussurrando seu nome, chamando-o para entrar na porta. Ele tentou resistir, mas a tentação era forte. A cada dia ele se sentia mais atraído pela porta,
como se algo dentro dela estivesse puxando. Uma noite, ele não aguentou mais. Ele foi até o beco e encontrou a porta vermelha brilhando sob a luz da lua. As vozes estavam mais altas agora, quase gritando em sua mente. Entre! Entre! Ji-hoon colocou a mão na maçaneta e sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Ele estava prestes a abrir a porta quando ouviu um grito atrás dele. Não faça isso. Ele se virou e viu So-min, uma amiga de infância que ele não via há anos. Ela estava pálida e tremendo, com os olhos cheios de medo. Ji-hoon, você não pode entrar lá, ela disse, segurando seu braço. Se você entrar, nunca mais vai voltar. A verdade sobre a porta. So-min levou Ji-hoon para um café próximo e contou a ele a verdade. Ela havia visto a porta vermelha anos atrás, quando estava passando por um momento difícil. Ela quase entrou, mas foi salva por um homem que conhecia a história do beco. A porta é um portal para outro mundo, So-min explicou. Mas não é um mundo real. É um lugar onde as almas ficam presas, esperando por algo que nunca vai acontecer. Aqueles que entram lá são devorados pela escuridão. Por que ela está me chamando? Ji-hoon perguntou, confuso. Porque você está perdido, So-min respondeu. Com um olhar triste, a porta aparece para aqueles que estão desesperados, que sentem que não têm mais esperança. Ela promete uma saída, mas é uma mentira. Ji-hoon entendeu. Ele estava perdido, preso em um trabalho que odiava e uma vida que parecia não ter sentido. A porta era uma tentação, uma promessa de escape. Mas ele sabia que não poderia ceder. O confronto final. Naquela noite, Ji-hoon voltou ao beco, determinado a enfrentar a porta. Ela estava lá, brilhando como um farol na escuridão. As vozes estavam mais altas do que nunca, gritando em sua mente. Entre! Entre! Ji-hoon fechou os olhos e respirou fundo. Ele sabia que não poderia entrar, mas também não poderia continuar vivendo com medo. Ele se virou para a porta e disse, com voz firme, eu não preciso de você. Eu vou encontrar meu próprio caminho. A porta começou a tremer como se estivesse brava. As vozes gritaram, mas Ji-hoon não cedeu. Ele virou as costas e começou a caminhar, deixando a porta para trás. O fim, ou o começo, na manhã seguinte, a porta vermelha havia desaparecido. Ji-hoon nunca mais a viu, mas sabia que ela ainda estava lá, esperando por sua próxima vítima. Ele mudou de vida após aquela noite, encontrando um novo trabalho e reconectando-se com velhos amigos. Mas sempre que passava pelo beco, ele sentia um frio na espinha, como se a porta estivesse observando-o, e em noites escuras, se você olhar com atenção, poderá ver uma luz vermelha brilhando no final do beco e ouvir vozes sussurrando o seu nome.